Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou onde está Deus quando a tragédia acontece? No vídeo desta semana, no filme desta semana, nós vamos aprender algumas lições sobre este assunto. Por isso eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama e eu já te peço, deixa o seu like aí para mim, para fortalecer o meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe este vídeo também com seus amigos. Bem, o filme que nós vamos falar esta semana chama-se Uma Questão de Fé. Este é um filme cristão de 2017. Este filme está disponível gratuitamente aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir, rapidinho você consegue. É um filmão e eu indico que você assista porque esse filme tem muitas lições. Este filme, ele trata da história de três famílias que moram na mesma cidade, mas não se conhecem, não tem vínculo nenhum entre elas. A primeira família é a família de um pastor de uma grande igreja, de uma igreja evangélica, e ele é casado e tem 2 filhos pré-adolescentes. A segunda família é de um homem religioso, frequenta uma igreja, mas não vou dizer assim que ele é um cristão de verdade. Ele é um homem religioso, ele também é casado, ele é um empreiteiro e ele tem uma filha jovem de uns seus 20 e poucos anos. A terceira família que retrata o filme é de uma senhora, ela tem um restaurante e ela tem uma filha, ela também é cristã e tem uma filha que não é cristã e a sua filha, ela tem 17 anos de idade, uma adolescente. Essas 3 famílias, elas são interligadas por uma tragédia que se abate sobre elas. Uma das famílias é a vítima da tragédia, a outra é a que causou a tragédia e a terceira família é a que se beneficia da tragédia. Como assim? Se beneficiar da tragédia? Sim, assista o filme que você vai entender o que acontece. Mas vamos então para as lições, porque eu não vou falar mais nada, senão eu vou acabar dando spoiler. E isso que eu falei é só a sinopse. Mas eu quero falar agora das lições que este filme nos passa. As lições que eu quero retratar são da percepção ou da reação de 4 personagens diante da situação que acontece envolvendo essas 3 famílias. Esse filme, a base, o versículo, tem alguns versículos citados e alguns versículos principais eu quero ler agora com vocês, que está lá no Salmo 34, 17 ao 19. Acompanhe comigo. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Esse versículo é a abertura já do filme, esses 3 versículos. E realmente é isso que acontece. Existem ali pessoas clamando porque estão passando uma tribulação, existem aqueles que estão com o coração quebrantado e existem aqueles que estão passando por aflição e Deus os livra de todas. Essa é a base. Então eu quero falar um pouquinho sobre as lições que os personagens nos passam diante desses versículos, mediante esses versículos que eu li com vocês. O primeiro personagem que nós vemos é a família que causou a tragédia. Bem, essa família acabou causando uma tragédia que prejudicou os outros. E o que acontece então? Nós vemos um personagem ali clamando a Deus, porque neste momento, quando acontece algo que nós somos culpados, o que acontece? A gente vai ficar se sentindo mal, a culpa vai vir, vai querer fazer o nosso mundo desmoronar e achar, olha, não tem perdão para mim, não tem solução para isso. Mas a gente vê ali aquelas pessoas nós pensando assim, causamos algo ruim, mas vamos tentar consertar de alguma forma e vamos tentar procurar a Deus para que Deus nos ajude, nos perdoe, para que as pessoas nos perdoem e que nós possamos melhorar, nós possamos fazer algo que melhore, que ajude, que possa consertar isso que foi feito de alguma forma. Então, a primeira lição que a gente aprende, às vezes nós vamos causar prejuízo para os outros, acidentalmente, às vezes até na hora da raiva, enfim. Uma coisa ou outra a gente pode acabar, sim, causando, porque nós somos imperfeitos. Mas o que a gente tem que fazer? Dar de costas, dar de ombros e falar, não tô nem aí?
ou deixar a culpa corroer e falar, acabou a minha vida? Como que a gente tem que agir quando nós somos causadores de um prejuízo para a vida alheia? Buscar a Deus. A primeira coisa é buscar a Deus. Porque Deus, Ele não se esquece, como a gente acabou de ler, daquele que tem um coração quebrantado. Quebrante seu coração, reconheça o seu erro e fale, Deus, me ajude a consertar. Se eu não consigo, que o Senhor possa agir e mudar essa situação. Me perdoa. Que nós possamos buscar a Deus na hora da culpa também. Porque Deus, Ele é perdoador. Ele sabe que nós somos falhos. E Ele é poderoso para nos tirar lá de baixo, lá do monte de culpa, das nossas imperfeições, dos nossos erros, e nos levantar. O segundo personagem aqui do filme, que também traz uma lição importante, é aquele personagem que aconteceu a tragédia na sua vida. Mas aquela pessoa vai buscar um propósito. Isso aconteceu, mas tem um motivo para isso ter acontecido. Tem um motivo e eu quero buscar um propósito disso. Eu posso não estar entendendo por que isso aconteceu na minha vida, por que isso aconteceu com a minha família, eu não estou entendendo. E às vezes as respostas não vão vir mesmo imediatamente. Às vezes nós não vamos ter respostas para coisas ruins que acontecem na nossa vida com a nossa família. Mas nós vemos ali um personagem deste filme fazendo o quê? Buscando um propósito. Aconteceu, agora eu quero um propósito. Isso teve um propósito e eu vou buscar esse propósito. Por que isso aconteceu? Isso é importante também. Muitas vezes vão acontecer coisas ruins porque muitas são as aflições do justo, é o que fala. Mas o Senhor livra de todas. O Senhor cuida de nós. O Senhor é poderoso para confortar e nos fortalecer na hora ruim da nossa vida. Ele é poderoso. Agora, tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, teve um motivo para aquilo acontecer. Então, eu vou buscar um propósito e Deus vai mostrar. Assim como a personagem deste filme, ela foi buscar um propósito. Por que isso aconteceu? E achou o seu propósito. A terceira lição que nós aprendemos, então, é com um personagem que ele não entende por que aconteceu aquilo e ele começa a se revoltar contra Deus. É a pergunta que eu fiz no começo deste vídeo. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Tá tudo certo, fazemos as coisas certas, procuramos fazer o nosso melhor. E por que essa tragédia veio exatamente sobre mim, sobre a minha família? Muitas vezes a gente vai fazer essa pergunta e vai querer o porquê, e vai acabar se revoltando contra Deus, que é o caso de um dos personagens. Começa a ficar revoltado contra Deus, e quando a gente se revolta contra Deus, a gente foge da presença dele. Em vez de a gente correr na direção dele, a gente corre na direção oposta, e a gente se distancia. E quanto mais a gente se distancia de Deus, o sofrimento fica maior. Porque na hora da dor, mesmo que a gente não entenda, vamos correr para os braços do Pai. Vamos correr para os braços de Deus, porque Ele é poderoso para curar todas as feridas do nosso coração. Ele é poderoso para nos fortalecer. Ele é poderoso para nos ajudar, para nos levantar, para nos confortar. Ele é poderoso porque Ele nos ama. Nessa vida nós estamos sujeitos a muitas coisas. Deus sabe disso, mas Ele sempre vem dar a escapatória, Ele vem dar aquilo que nós precisamos para continuarmos. Então, esse personagem se revolta, mas o Espírito Santo age no coração dele, pessoas falam com ele também, e ele, então, é trabalhado, entende o que Deus está fazendo e acha o conforto. Então, no momento em que você está passando por uma situação ruim, uma tragédia, uma dificuldade, corra para os braços de Deus. Não se distancie de Deus. Não se revolte contra Deus. Vá para Deus, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai cuidar de você. E o nosso último personagem, que também traz uma lição, é aquele que se beneficiou com a tragédia. E aí nós vemos que aquela pessoa, mesmo se beneficiando, mesmo tendo ali um milagre acontecendo na sua vida, não tem um coração agradecido. Ainda acha que Deus não fez o suficiente.
Existe esse tipo de pessoa? Infelizmente existe. Gente que não consegue agradecer, que está vendo o milagre acontecer dia após dia, coisas acontecendo, Deus agindo e não consegue ser um coração agradecido, não consegue ter um coração quebrantado. E ali nós vemos um personagem assim, que precisa se quebrantar, que precisa realmente falar, olha, Deus está agindo e eu tenho que agradecer. Que eu tenho que agradecer, porque Deus está fazendo maravilhas na minha vida. E aí nós vemos então esse personagem sendo transformado também. Deus trabalhando no coração dele para que ele mude, porque muitas vezes o nosso coração está tão endurecido que a gente não consegue ver o agir de Deus, não consegue ver o quanto Deus nos ama, o quanto Deus está cuidando de nós. E às vezes nós começamos a ser ingratos, porque começamos a comparar a nossa vida com a dos outros e não vemos o quantas coisas maravilhosas Deus tem feito em nós, através de nós e na nossa família. E aí esse personagem também traz essa lição. Seja grato, tenha um coração quebrantado, tenha um coração agradecido a Deus, porque Deus tem feito maravilhas na nossa vida, na nossa família. Deus tem feito milagres grandes e pequenos todos os dias na nossa vida. Então essas 4 lições, elas ficam para nós neste filme. Por isso eu te convido, assista esse filme, porque tem muito mais coisas, coisas maravilhosas. Tem até um personagem, um coadjuvante, que ele dá uma lição muito legal também. Uma frase que ele fala, e ele fala assim, olha, às vezes, servir a Deus, Deus não vai deixar a gente sempre confortável. Às vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, que não vai deixar o nosso coração feliz, mas é o melhor para nós. Assim como uma criança. Não é? Você vai ter que levar lá ao médico, ela está doente, precisa tomar uma injeção. Não é gostoso, não é confortável. Ela vai chorar, vai espernear, vai doer. Mas aquela injeção vai trazer cura para ela. E nós que somos adultos entendemos isso, mas a criança não entende. Mesma forma, às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Parece desconfortável, parece ruim, parece que está trazendo dor na nossa vida. Não está nos deixando felizes. Mas aquele momento é um momento que é necessário para que lá na frente a gente seja curado e seja abençoado. Essa é uma lição também que esse filme nos traz. Então, eu convido você a assistir esse filme e que Deus te abençoe muito através da mensagem deste filme. Uma questão de fé. Vou deixar também outros filmes indicados aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir, se divertir, aprender lições com você, com a sua família. Deus abençoe muito você, a sua casa. Um beijão no seu coração e que você fique com Deus.